queridas alunas! Na aula de hoje a gente vai falar então sobre a nossa primeira escola literária, que é o trovadorismo. Veja bem, quando a gente fala de historiografia literária, a gente tem que situar três grandes momentos da história da literatura. Idade Média, Era Clássica e Era Moderna. Tá? De novo, Idade Média, Era Clássica e Era Moderna. Quais são as escolas que estão dentro dessas localizações historiográficas? Bem, dentro da Idade Média a gente só tem trovadorismo. Dentro da Era Clássica, nós iniciamos com o humanismo, que não é uma escola, é um período de transição. E aí nós temos classicismo, barroco e arcadismo. A Idade Moderna começa com o romantismo. Inclusive é a primeira vez que nós vamos ter a utilização dos versos livres, mas isso a gente vai ver lá mais pra frente. Hoje, então, a gente vai focar na nossa primeira escola literária, que é a escola considerada, chamada, de trovadorismo. Bem, o trovadorismo, então, é uma escola da Idade Média. Quando a gente pensar no trovadorismo, a gente tem que pensar ali num sistema feudal, num feudalismo. Então, o senhor feudal é o dono das terras. Tudo que os vassalos, os trabalhadores e os servos produzem é do senhor feudal e eles só tiram o que eles precisam para alimentação. E o senhor feudal passa um pouco desse valor para a igreja, porque a gente tem uma sociedade ali, do ponto de vista filosófico, teocêntrica. Então o trovadorismo é uma escola teocêntrica, Deus está no centro, e todo o pensamento gira em torno, então, da religião, do pensamento de Deus e da metafísica. Outra questão extremamente importante no trovadorismo que vocês têm que lembrar é que no trovadorismo não se falava o português que nós conhecemos atualmente, isso porque o trovadorismo acontece no século XII. Então a língua que se falava na época é chamada de galego-português, e diversas vão ser as mudanças, se nós compararmos uma leitura de agora com uma leitura de um texto trovadoresco. Uma coisa que vocês vão perceber, por exemplo, na linguagem, é que existem algumas formas que nós não temos a marcação de feminino no pronome. Então, por exemplo, você vai encontrar Mia Senhor, Então, Mia Senhor, você só sabe que é mulher por causa do Mia, porque a forma senhor não flexiona como senhora, fica como senhor. Vocês podem encontrar algo como senhor fremosa, que seria basicamente senhora formosa. Então, são construções que chamam a atenção. Então, ao ler o texto trovadoresco, lembre-se disso. A linguagem, a língua que se falava era o galego-português. Essas são mudanças importantes. Outra coisa, no trovadorismo, o elemento mais importante dessa época é vocês terem a consciência de que lá música e poesia eram indissociáveis. Então, se hoje a gente tem música separada da poesia, no trovadorismo as duas coisas caminhavam juntas. E elas não chamavam poesias, chamavam cantigas. Então, nunca se esqueçam das cantigas trovadorescas. O que eram essas cantigas? Era uma produção que unia música e poema e tinha diversos tipos de funções. As cantigas do trovadorismo se dividiam em cantigas de amor e cantigas de amigo, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As cantigas de amor e de amigo entram nas cantigas líricas, que expressam sentimento. As cantigas de escárnio e maldizer entram nas cantigas satíricas, que são utilizadas para fazer a crítica a alguma coisa. Bem, dentro das cantigas líricas, qual que é a diferença entre a cantiga de amor e de amigo? A cantiga de amor tinha um eu lírico masculino. Então, nas cantigas de amor, você sempre vai perceber um eu lírico masculino declarando o seu amor pela mulher amada, E vai ter um elemento muito importante nas cantigas líricas chamado de coita amorosa. A coita amorosa é o sofrimento amoroso e também a vassalagem, porque o homem se coloca numa posição inferior à mulher. Então as cantigas de amor é sempre o homem cantando esse sofrimento e se colocando numa posição de inferioridade, porque essa mulher é inalcançável. Cantiga de amor. E a cantiga de amigo, qual que é a diferença? Aqui o eu lírico é feminino. Então a diferença básica entre cantiga de amor e cantiga de amiga é que na de amor o eu lírico é masculino, na cantiga de amigo o eu lírico é feminino. E esse eu lírico feminino também vai expressar o sentimento de amor, de saudade, que pode ser pela família, pode ser pelo amante, tá? Então não se esqueçam, dentro das cantigas líricas nós temos amor e amigo. A de amor tem eu lírico masculino, a de amigo tem eu lírico feminino. E dois itens importantes, a coita amorosa, que é o sofrimento amoroso, e a vassalagem, que é quando o homem se coloca numa posição abaixo, inferiorizada em relação à mulher. Dentro das cantigas satíricas, que são utilizadas para fazer críticas naquela época, nós temos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Qual que é a diferença? Nas cantigas de escárnio, as críticas eram feitas de maneira indireta. Então não se dizia o nome de quem estava sendo criticado, Além disso, não se usava a palavra de baixo calão. Então a crítica era feita de maneira indireta, sem uso de palavras chulas.
Já na cantiga de maldizer, além de citar quem era o alvo da crítica da cantiga, tinha também o uso de palavras de baixo calão. Tá? Então, retomando, nas cantigas de escárnio e maldizer, a de escárnio ela é indireta à crítica e não tem palavras de baixo calão. Nas cantigas de maldizer, a crítica é direta e com utilização de palavras de baixo calão. Então, basicamente, é isso que nós temos enquanto trovadorismo, né? Outra coisa muito importante no trovadorismo, que é uma marca dessa época, são as redondilhas. Naquela época, as cantigas eram produzidas, em suma, com redondilhas menores e maiores. O que são redondilhas menores e maiores? É o tamanho do verso, né? Então, os versos que tinham 5 sílabas poéticas é uma redondilha menor. Os versos que tinham 7 sílabas poéticas eram as redondilhas maiores. Então, esses tamanhos dos versos eram uma característica da literatura medieval, da literatura do trovadorismo. Então, no momento que você vai fazer sua prova, o que você tem que lembrar? Poxa, o trovadorismo era teocêntrico, então Deus estava no centro, era mais importante. Eles viviam o feudalismo. Poesia e música não se separavam, e inclusive a estrutura dos versos eram redondilhas menores e maiores. E as cantigas se dividiam em líricas e satíricas. As líricas em amor e amigo e as satíricas em escárnio e maldizer. Então, essas são as principais características do trovadorismo. E agora, na nossa próxima aula, nós vamos então sair da Idade Média e já entrar na Era Clássica, onde eles vão fazer então um retorno aos gregos e aos romanos, à cultura clássica em geral. Espero que tenha dado para aprender as principais características do trovadorismo. Bom estudo!